O Mauro César levantou aí esse tema e realmente ontem gerou polêmica, que foi a situação do Danilo. E ele pauta o programa. Pô, assim não, como o você Vamp é falou do Danilo, incaível. nem fui eu que falei. Incaível. Você que falou do Danilo. Tá bom, né? Só Agora, Cuidado com isso. A gente vai levantar esse tema aqui porque o Abel Ferreira sempre muito direto. E aí, Bruninho, que é o segundo melhor comentarista do Brasil, de acordo com Vai o Wilson ultrapassar César. o Mauro. Você Vai também. ultrapassar com certeza, porque vai ficando velho, vai ficando chato. Você- Entendeu? Vai ultrapassar. Eu já falei pra ele. A pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais chatinho. Aí esse aqui vai ultrapassar. Depois, quando ele for mais velho, o outro ultrapassa ele. Aí eu fico chato depois. Então, ó, a gente vai colocar aí o Abel Ferreira falando sobre essa situação do Danilo. O Danilo com mais uma expulsão que poderia ter prejudicado o Palmeiras. O Palmeiras venceu o Santos mesmo com um jogador a menos. O Abel Ferreira falando sobre a convocação do Danilo, que pode ter interferido no rendimento no Palmeiras. Tem que acreditar em nós, temos aqui os ajudar e perceber que estes jogadores trabalham muito para conseguir uma performance muito grande e que é normal em qualquer jogador, isso é a experiência que me diz, que passa por fases boas, mas falar do Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção. Eu lembro-me na altura de ter uma conversa internamente com o clube e expressei qual era a minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu que mando. E agora, é verdade, não está a passar uma fase menos boa, mas também já teve em grande fase, já nos ajudou muito e isto faz parte, isto é como na bolsa. Olha aí, ó, Mauro César Pereira e Bruno Prado. Interfere convocação para a seleção brasileira num jogador como o Danilo jovem? O Mauro também levantou o assunto Pedro. Será que o jogador, e aí, Vamp, você também, como disse o Mauro, que você jogou, o jogador se poupa? Ele segura a onda, sabendo que ele tem, uma chance para a Copa do Mundo, no caso o Pedro, e tem o Danilo também, que agora está sendo convocado. O jogador se segura quando é convocado para a seleção? No caso do Danilo, deslumbra ou não? O que o Abel falou aí, né? A primeira vez que o Danilo foi, e todo mundo estava com esperança que o Danilo fosse jogar, né? Porque tinha as finais da Liga dos Campeões, o Fabinho e o Casimiro estavam envolvidos, né? Que foi Liverpool e Real Madrid, né? A gente viu aí o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, né? E o próprio Renan, que teve, né, aquele acidente lá. O Abel sempre deu umas estocadas nele. No Danilo eu nunca vi, né? O Verón, pelo menos. No Verón, né? O Danilo eu nunca vi. O Danilo, tanto que numa posição ficou quietinho. Aí da seleção, o jogador fica muito mais valorizado, o jogador sonha com isso também, né? Em algumas circunstâncias, sabendo que, principalmente aqueles que são convocados, sabem que vai estar na Copa do Mundo daqui a 2 meses, mais ou menos. Tá sempre de olho, atento a tudo, querendo com esse sonho de jogar a Copa do Mundo, tudo, né? Vejo que os caras do Abel que, fez mal, nunca faz mal. Fez mal ele sair do PAOK e vir pro Palmeiras, melhorar de vida? Boa. Não faz. Olha, ele tinha essa voz, ativa quando... Eu sei que ele sempre foi problema, porque lá tinha o Léo Jabá que jogava lá, disse que ele sempre foi de choque, né? Mas ele vem pra cá, conquista títulos, e aí ele ganha essa moral. Quando ele chegasse aqui, quando ele chegou no Palmeiras, e o Rafael Veiga, o Dudu, sei lá, que fosse convocado, eu duvido que ele dizia que fez mal. Agora ele tem bagagem, não vai querer que o jogador dele vá pra seleção, principalmente quando vai e não atua, né? Ô, Vamp, mas você nunca viu o jogador que deslumbra quando vai pra seleção? Todos. É o sonho, irmão. É o sonho. Agora tem alguns que pode passar na Avenida Paulista aqui e você não sabe nem quem é. O sonho de todo mundo, não é só a seleção brasileira, não. Seleção francesa, alemã, inglesa, principalmente em época de Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América. Você vê aí, qual era o sonho do Messi? O que incomodava o Messi? De chegar até e falar assim, não quero mais jogar na seleção, não. Era conquista, comparado a Maradona, tudo. Aí conquistou aquela Copa América, olha o peso que tirou das costas do Messi. Ele tá leve. Olha o Messi, 7 vezes o melhor do mundo, jogador, saiu uma semana aí, ó, o jogador bem mais pago do mundo, em todas as modalidades, mais do que LeBron James no basquete, do que todo mundo. O Messi é o atleta bem mais pago do mundo, com a saída dele pro Paris Saint-Germain, incomodava ele na seleção argentina. Os argentinos falavam, não, tinha que ser espanhol. Mas será espanhol? Quanto título lá espanhol? Nossa Senhora. Então incomoda, então deslumbra mesmo. Só que o Danilo caiu de produção, como outros jogadores do Palmeiras também, não foi só o Danilo. Ali na entrevista até um repórter citou também o Gabriel Menino, que também chegou a ser convocado para a seleção brasileira em 2020
e caiu de produção. Assim, o Abel não explicou bem o que pode... Ele não explicou, né? Por que caiu na opinião dele, por que a seleção fez mal. Né? Não sei se é um deslumbramento, se o garoto não está se dedicando como se dedicava antes, se não está treinando igual, não sei, ele não explicou. E ele até fala ali, eu conversei com a direção e dei minha opinião sobre isso, né? Deu a entender que ele não gostaria que ele tivesse ido, mas aí não tem o que fazer, né? O treinador da seleção convocou, o jogador vai. E é difícil saber qual será a reação de cada um quando conquista um grande objetivo na carreira. Com certeza, o Danilo tinha esse sonho, esse objetivo, como o Vampeta falou, todos têm, mas é difícil de saber. Para alguns faz bem, o cara vai, cresce, o cara ganha, o cara fica mais confiante, o cara melhora. Para outros pode ter algum efeito diferente. O Danilo foi expulso de novo ontem, outra vez quase expulso. A mesma entrada, né? É igual o jogo com o Atlético Mineiro. Essas pisadas por trás. Ali. E foi justa a expulsão mais uma vez. Ele não tem jogado bem, a segunda expulsão ali muito próxima uma da outra. Então o Abel tem que trabalhar ali no dia a dia. Acho que o Palmeiras nos últimos anos, isso eu discordo da maneira que o Palmeiras tem feito. Tem meninos talentosos lá, que o Vampeta citou vários deles. E eles estão saindo do clube, e muito barato, isso eu acho ruim. É normal que eles tenham altos e baixos, pode até mudar o comportamento, pode ter acontecido com o Patrick de Paula, pode ter acontecido com o Gabriel Veron, mas eu acho que o Palmeiras vendeu o Patrick de Paula barato, acho que vendeu o Veron barato, acho que são caras que dava para retomar, assim, são caras talentosos, principalmente o Veron, que é um atacante. O Patrick de Paula no Botafogo nem tá jogando, né, Bruno? E hoje o Palmeiras não tem um atacante reserva do nível do Veron ali, dos que estão no banco ali, o Veron é melhor que todos eles. Apesar do Merentiel ter entrado e ter feito gol, mas o Veron é muito melhor que o Merentiel. Então, eu acho que nesse ponto dá para o Palmeiras e o Abel, consequentemente, trabalhar melhor. O menino pode ter uma oscilação no comportamento, pode estar desfocado. O Gabriel Menino mesmo deu entrevista falando e o Gabriel Menino melhorou, e hoje é importante. Eu acho que o Palmeiras se desfez muito barato de 2 jogadores jovens. O próprio Renan, depois teve um acidente, mas ele já não estava mais no clube, ele estava no Red Bull Bragantino. O Renan foi titular na semifinal com o Atlético Mineiro no Mineirão. Foi titular nos 2 jogos com o São Paulo nas quartas de final da Libertadores. Então, acho que nesse ponto dá para trabalhar melhor. Como se voltar no tempo São Paulo com o Casimiro. Muitos dizem que o Casimiro teve um momento que ele estava deslumbrado no São Paulo. Olha o que vale o Casimiro hoje. Acho que é normal que o garoto tenha oscilação de jogo e de comportamento. Acho que cabe o clube ajudar o garoto até pensando nele. Pragmático. Esse menino vale muito dinheiro. Eu não vou perder esse menino barato. Vamos tentar ajudar o moleque para ele voltar a jogar bem e fazer dinheiro com ele. Você acha que não tem que ver só como um jogador que está caindo de rendimento ou está deslumbrado? É um investimento. É um investimento que vai trazer dinheiro para o clube. Sim. Até num curto prazo. Hoje quem é vendido para a Europa são os meninos. Não é? Dificilmente vem time europeu comprar jogador de 25, 26 anos. Eles compram jogador de 19, 20, 21. Então acho que nesse ponto o Palmeiras não tem trabalhado bem nos últimos anos, não. Acho que Patrick de Paula e Veron, 2 meninos que são talentosos e que o Palmeiras vendeu muito barato. No momento a gente está falando sobre a situação do Danilo, né? Que o Abel Ferreira disse que vem rendendo menos depois que voltou da seleção brasileira. Mauro, você falou também da situação do Pedro. Você acha que é uma situação semelhante? Ou não? Talvez o Danilo possa ser um deslumbramento e o Pedro um medo de se machucar por essa chance que ele vai ter nos amistosos? Eu acho que seleção, de fato, às vezes interfere no comportamento do atleta. Não sei porque eu não acompanho, convivo com o Danilo para saber o que mudou, eventualmente, o seu comportamento. Não acho que seja um deslumbramento, mas talvez uma necessidade de mostrar mais... digamos, combatividade, mais capacidade de marcação, mostrar que pode ser um jogador que marca e sai para o jogo e, de repente, passa um pouco do ponto. Uma disputa de bola ou outra, acaba levando cartão, acaba sendo expulso, pode ser alguma coisa por aí, enfim. E no caso do Pedro, me parece muito claro ontem que ele não se apresentou para o jogo como de hábito. E acho que até no subconsciente o cara já entra em campo pensando, nossa... hoje eu jogo contra o Fluminense, amanhã eu tô lá na seleção brasileira. Se eu fizer... passa na cabeça que nem passou antes, que ele tinha sido convocado e... Exato. Ele se machucou, depois ele teve a Olimpíada, que ele não foi. Ele foi chamado, no Flamengo não liberou porque não era obrigado, e fez muito bem o clube não liberar para aquele torneio mequetrefe lá da Olimpíada. Mas ele ficou meio zangado e tal, porque ele queria jogar os Jogos Olímpicos, babá. E aí agora ele... entra em campo, certamente, mesmo o cara não queira pensar, ele vai ficar no subconsciente dele. Termina esse jogo, eu saio inteiro, amanhã eu me apresento na seleção. Tem 2 jogos, eu vou ser aproveitado porque o técnico me chamou, ele vai me escalar. Claro que ele vai escalar. É tão certo, o torcedor do Palmeiras tem tanta certeza do título como o Pedro tem certeza que ele vai entrar em campo. Porque ele foi chamado para bater papo, tomar café com o Tite, não precisava convocar. Ele vai entrar em algum momento nesses 2 jogos da seleção brasileira. E se ele tiver ali um bom desempenho, ele carimba o passaporte dele. Eu acho que mesmo que ele não jogue tão bem, ele deve ir à Copa, porque você não pode medir a capacidade do atleta por 2 amistosos.
tem que analisar o conjunto. De repente o cara está nervoso, saiu mal, não tem ainda entrosamento com os colegas, mas ele pode render. A convocação, na minha opinião, não pode ser essa coisa. A convocação e a entrada num jogo pode ser que nem uma prova na escola. Você tem que ver o cara no dia a dia, o que esse cara faz. E, de repente, se ele ainda não fez no time, naquela seleção, cabe ao técnico treinar e preparar para que ele renda na seleção, como já mostrou em seu clube, do que ele é capaz. Então, ele deve ir à Copa. Mas esses jogos são importantes para que ele tenha uma boa apresentação, esteja entrosado. E aí vai que o cara se machuca e não joga. Então, é óbvio que o jogador, não estou aqui nem a criticar, ele entra com a cabeça e diz, poxa, eu estou muito perto da Copa do Mundo. Esses 2 jogos são decisivos. E para o Flamengo, o Fla-Flu de ontem, valia o quê? Vale rivalidade, mais nada. O Flamengo já jogou a toalha no Campeonato Brasileiro há muito tempo. É nítido isso. Quando o Arrascaeta é substituído no segundo tempo, quando ele é o jogador mais perigoso, finalizando toda hora, num duelo com o Fábio levando a melhor, e ele sai para ser preservado, qual o sinal que o Flamengo, seu técnico, Dorival Júnior, dá a todos? Olha, eu não posso arrebentar com esse cara, os jogos mais importantes são outros, não é esse. Então, dá licença. Fosse um jogo com o Corinthians na final da Copa do Brasil, eu duvido que ele saísse. Naquele cenário, o Flamengo perdeu de 1-0 e ele ali criando situações. Ou ainda mais na final da Libertadores. Ele pode sair de cadeira de roda, mas ele vai até o final. Enquanto ele puder levar perigo para o adversário, ele vai ficar em campo. Então, é óbvio que a seleção pode interferir de diferentes maneiras, mas isso também acho que é um pouco do jogo, né? Não tem como lutar contra isso. O que atrapalha é a existência de tantas datas FIFA, né? Esses jogos agora não deveriam existir perto da Copa do Mundo, reta final de campeonato aqui no Brasil, reta final de campeonato na Argentina, em outros países também, temporada europeia em pleno andamento, aí você para tudo para fazer esses amistosos agora, vou te dizer, é uma coisa inexplicável. É dinheiro, né, irmão? Não é inexplicável. É dinheiro. É dinheiro inexplicável, vou corrigir, é inaceitável para quem acha que futebol é clube. Eu acho que futebol é clube. Para mim, seleção é só deveria ter na Copa do Mundo. Sabe, classifica as maiores, sorteia as outras, vai lá, joga, acabou. O resto do tempo não precisava ter seleção nenhuma. Nem Copa América, Eurocopa? Nada. A Eurocopa vai. A Eurocopa tudo bem. A Copa América poderia ser se fosse de 4 em 4 anos. Em 4 anos seria até legal. Interessante, ter os confrontos e tal, paralelo à Copa América. A Copa Africana de Nações também tem que ser de 4 em 4 anos, tudo junto. A cada 2 anos tem a Copa do Mundo, mais 2 anos tem as competições continentais. Joga todo mundo ao mesmo tempo, acabou, ponto final. Data FIFA, acaba com tudo. O Tite podia trabalhar num clube, de vez em quando ele junta a galera lá na seleção, o outro técnico. Seria muito melhor. Seleção, porra. Seleção só é bom na Copa do Mundo. Futebol é clube. Nisso eu concordo. Você conhece alguém que ama o futebol e fala, eu nasci e eu me apaixonei pela seleção da Bolívia. E eu amo. Não, o cara torce pro Wilstermann lá, não torce pra seleção da Bolívia. A seleção é depois. Futebol é clube. Não, mas a sua geração. Né? A minha não. A seleção de 82. Não, o pessoal torcia muito mais por aquela seleção. Porque eram jogadores que atuavam também aqui no Brasil, havia uma proximidade. A seleção jogava no Morumbi, no Maracanã, no Mineirão, no Beira-Rio. Perdeu a identidade. Entendeu? O ingresso não era $1 milhão o ingresso. Então o povão ia no jogo. O Geraldino ia ao jogo do Brasil no Maracanã. Então o povão via a seleção de perto, tinha identificação, via seus jogadores. Era diferente. Hoje é uma coisa distante, jogam lá em Londres, sei lá onde, é tudo longe. Quando jogam no Brasil, o ingresso é caríssimo, quer dizer, as pessoas não têm... Sabe, o público da seleção, em boa parte, nem é um público de futebol. É um público que vai assim, legal, vou levar meu filho para ver o Neymar. O cara lá que tem uma condição financeira boa, compra uma camisa oficial, um ingresso caríssimo, leva o filho dele para ver o Neymar. São famílias ricas. Exato. É isso, são famílias ricas que não chamam nem a estádio. Isso. Não, uma programação, vamos no jogo do Brasil. Programa. O time já está ficando longe pela elitização, a seleção mais ainda. Eu acho que a seleção deveria ter o mínimo possível. Eu acho data FIFA um absurdo. E o jogador se machuca, entrega jogador machucado. Você acha que algum torcedor do Manchester United está preocupado com a seleção inglesa antes do time dele? Quer ver o time dele? O cara que torce pro Real Madrid está preocupado em ver a seleção da Espanha. O cara quer... Agora, lógico, quando para tudo tem a seleção, as pessoas vão assistir, vão torcer, porque não tem outra opção. Elas têm exclusividade, jogam sozinhas, né? Só elas jogam. E a Copa do Mundo, de fato, é legal pra caramba, é um evento, eu acho que é maneiro, tem que ter mesmo, tem que acabar não. Mas é muito jogo de seleção. Eu lembro que quando acabava a Copa do Mundo, depois de alguns mundiais, a seleção brasileira chegava a ficar mais de um ano sem se reunir. Que coisa maravilhosa. Mais de um ano sem jogo de seleção. Acabava a Copa, dava um tempasso, assim, um tempo enorme. Aí depois de muito tempo se reunia, começava os amistosos, aí tinha lá uma Copa América, que nem tinha uma sede, jogava aqui, jogava ali, ida e volta, né? Na casa do adversário, voltava. Nisso era bem melhor. Agora não, agora é como você falou, é grana. Então é data FIFA em cima de data FIFA. E a eliminatória sul-americana vai continuar com 18 rodadas, mesmo classificando 6 direto e o 7º na repescagem. Vão fazer 18 jogos entre 10 seleções. Bolívia e Venezuela, 6 ou 7. Bolívia e Venezuela sempre estão fora. Significa o quê? Das 10, tem uma só que vai brigar para se classificar. Vai ver se vai ser o Paraguai, né? Se vai o Peru. Isso. O esporte agora é business total, é negócio, né? E a gente tem que entender essa modificação para o negócio. Tinha uma época de seleção brasileira
brasileira que o país parava para ver qualquer jogo de seleção. Isso mudou muito quando a seleção foi perdendo a identidade, né? Ela foi perdendo a identidade com o torcedor brasileiro. Hoje, o principal ídolo brasileiro, que é o Neymar, e é o principal jogador do Brasil, qual é a grande identidade que ele tem com o torcedor brasileiro? Quase nenhuma. Se você fizer uma pesquisa, ele tem um índice de rejeição enorme com o torcedor brasileiro. Agora, na época que você tinha lá Falcão, Zico, Sócrates, Cerezo, Clodoaldo, Gerson, Pelé, Jair, Tostão, Rivelino, você parava para ver jogo da seleção. O país parava para ver qualquer jogo de seleção brasileira. Houve uma mudança muito grande nisso. Mas eu queria falar uma outra coisa a respeito do Abel. Muito abelhudo demais, dando palpite no que não precisa dar palpite, sentindo-se por cima da carne seca, e aí eu sou dono da razão, sou dono da verdade. Vem cá, o Danilo Menino é convocado para a seleção brasileira, e aí ele não deveria ter ido? Não vou. Foi convocado, mas não vou. Todo mundo pedindo aí o Veiga, ele não foi convocado, aí foi convocado o Danilo, ele falaria, não, eu não vou para a seleção. Fez muito bem de ir. Sabe quem é, seu Abel? Na minha opinião, o senhor ainda que é um iniciante, eu continuo dizendo isso, tem 43 anos de idade, tá aprendendo a ser técnico de futebol. Não, aprendendo não, calma. Tá aprendendo. Não, ele já é um baita treinador. Você vai ver daqui 20 anos como ele vai pensar bem diferente, não vai falar bobagem que ele falou a respeito mas tá bom, Nilson, mas ele já é bicampeão de Libertadores, vai ser campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, não dá pra falar que é um aprendiz. Vai, então dá o Botafogo pra ele ver se ele ganha tudo isso. Vai, dá o Botafogo do Rio, ver se ele ganha tudo isso. Tá, mas o Palmeiras era favorito a todos os títulos que conquistou? Não era. Ganhou porque tinha um grande elenco, o segundo melhor elenco do Brasil é do Palmeiras, e ganhou porque tinha o segundo melhor elenco do Brasil. Não era favorito contra o Flamengo na final, escorregou o Andrés Pereira, ganhou o título. Tem que se falar as verdades. Mas ganhou, Tem que se falar as verdades. Pra mim, ainda ele é iniciante. Ele está começando a carreira dele como treinador. Sabe o que você tinha que ter feito, Abel? Sabe o que você tinha que ter feito? Na minha opinião, se você quisesse ajudar o garoto, antes dele se apresentar, uma conversa, Vampeta, com o menino. Deve ter entendeu? tido. Mas deve ter tido. Uma longa conversa com o garoto. Não falar que se manifestou com a diretoria. Eu falei com a diretoria do Palmeiras, para a diretoria do Palmeiras, eu não gostaria que ele fosse. Não, conversa com o garoto, expõe todo o seu conhecimento, a sua larga bagagem. Não, ele fala a sua larga bagagem. Expõe tudo isso para o garoto, para ver se o garoto não se deslumbra, se o problema foi esse. Então, aí o erro é do técnico do Palmeiras, que não trabalhou direito, e não falar que o cara não deveria ser convocado. Ele fala, quando o Danilo é convocado, na época que o Danilo foi convocado, ele dá uma entrevista falando, pra mim, comissão técnica e diretoria, somos nós. Bom pro Danilo e pra nós. Pro Palmeiras é ruim. Instituição, Palmeiras, o clube. É ruim a ida do Danilo. Não valoriza o atleta? Não, ele falando que a Palmeiras Clube, ela é ruim. Mas pro pessoal da comissão técnica, diretoria era bom, de repente valorizar. A instituição Palmeiras, pra ele era ruim, porque ele não ia contar com o Danilo nesse jogo. Mas tudo bem. Eu tava vendo a entrevista passada. Você tem que preparar o menino, se eu sou técnico, vou lá, você tem toda essa bagagem, esse largo conhecimento do futebol, essa larga bagagem que ele demonstra ter, né? Essa experiência, essa vivência tão grande internacional que ele tem. Sabe o que eu faria? Eu sento com o menino, passo 2 horas conversando com o garoto, preparo o garoto para a apresentação dele na seleção brasileira. Isso que faz um técnico. Prepara o garoto para apresentar-se à seleção brasileira, para que não tenha nenhuma influência negativa quando ele retorne. Entendeu? Jogando ou não. Então esse seria o papel do seu Abel Ferreira, na minha opinião. E não ficar aqui dizendo que fez mal a convocação do menino para a seleção. E o trabalho que o senhor fez? O que o senhor fez para ajudar o garoto quando foi convocado? É essa a pergunta que tem que ser feita. O que o senhor fez para ajudar o garoto? O senhor teve uma palestra de 2 horas mostrando essa larga vivência no futebol que o senhor tem? Essa bagagem extraordinária? O senhor que é um veterano no esporte e no futebol? Para com isso. Mas nisso eu acho que ele fez. Para com isso. Eu acho que ele conversou com o Danilo. Tudo bem, mas por que acho que ele falou... Por que não? Ele está dizendo que ele falou com a diretoria que ele não queria que fosse o Danilo. Eu acho que ele só questionou o fato do Danilo estar caindo de rendimento depois da seleção. Mas tudo bem, mas não é Eu não acho que dessa vez ele foi tão arrogante como se fala. Não é. E eu não acho que ele é o aprendiz. Hoje o Abel Ferreira já é o cara. É um técnico. É um grande técnico. É um técnico de futebol. Nilson, mas o que ele já conquistou, o credencia. Mas ele não pode achar que ele é o melhor técnico do mundo. Mas sim, mas ele só deu uma opinião. Que ele é um técnico excepcional, mas que ele está acima do bem e do mal. O chato é não poder dar opinião. Não, ninguém está acima do bem e do mal. Mas o chato é ele não poder falar. Ele pode falar. Ele tem opinião, não concordo com a opinião dele. Sim, mas não é arrogância. Mas eu não concordo com a opinião do cara. Eu acho a opinião do cara completamente equivocada. Mas ele percebeu, ele está lá no ambiente, ele percebeu que o jogador dele caiu depois da seleção brasileira. Tudo bem, qual é
o trabalho que ele fez preparando o garoto para ser convocado para a seleção? Ele deve ter feito. Ué, mas então conhecendo o Abel, ele deve ter feito. Então, senhor Abel, o senhor conversou longamente com ele, 2, 3 horas conversando com ele, preparando o garoto, foi convocado para a seleção. O senhor conversou, que atitude o senhor tomou? É isso que tinha que perguntar para ele. Alguém perguntou? Eu perguntaria se eu estivesse na coletiva. Escuta, amigo, o que o senhor fez de preparação no instante que o Danilo foi convocado para a seleção? Ou o senhor só deu a sua opinião para a diretoria? É essa a pergunta. O senhor preparou o menino ou o senhor deu só a opinião para a diretoria que o senhor era contra a convocação dele? Essa aí tem, isso tem que ficar. Ô Vamp, sobre essa situação que o Mauro levantou, né, de seleção brasileira, clube, porque eu concordo com o Mauro, eu acho que torcedor, ele não tá ligando, ele tá cagando para a seleção brasileira. O torcedor. Agora, o jogador, você sempre fala, o jogador ainda liga muito, né? O jogador vive para isso. Eu quero seleção brasileira, Agora, uma pergunta. Isso é pela falta de identificação dos jogadores com a seleção brasileira, que deixou de ter uma identificação com o povo, com o público, com o torcedor? Ou a gente pode também falar que tem uma grande culpa da CBF, que só pensa em dinheiro, que faz amistosos, mequetrefes, que ninguém quer saber de assistir, que só pensa em fazer caixa e não pensa, como disse o Mauro, em vender ingressos mais baratos pro povão, levar o povo de volta pro contato com a seleção brasileira? Isso tem a ver também com esse lado da CBF querer enriquecer cada dia mais e não querer despertar a paixão do torcedor com a seleção brasileira? Então, cara, assim, em relação aos atletas, né? Vamos lá primeiro. Eu fui jogador da seleção de base. Fui cortado para o Mundial. Né? Fui cortado eu, Marcos, goleiro, Amoroso, Sorley, Paulo Miranda, Sávio, no Mundial na Austrália. E aí você já é de seleção de base. Aí depois o mundo deu volta e tal, vim para o Corinthians e vou para a seleção principal. O Luxemburgo, o treinador do Corinthians, e da seleção principal quando ele assume. Convoca eu e o Marcelinho, né? Depois ele sai, fica só na seleção, o Oswaldo assume. O jogador sonha com isso. Todos os jogadores sonham. Pô. Só que hoje, se você for lá comprar algum jogador do Palmeiras hoje, do time titular do Palmeiras, o mais caro são os da base. Mesmo o Bruno falando ainda que foi aí barato. Hoje o Hendrick vale mais do que qualquer um jogador do time. Sim. Mais do que o Dudu. O Luiz Guilherme, outro. No Corinthians tem um zagueiro lá, que é o Renan, né? Robert Renan. Robert Renan. Ele é mais caro do que qualquer um do time titular que tem proposta aí. Por quê? São de seleções de base, os caras lá, os europeus, já não vêm mais aqui para pegar jogadores com 27, 28 anos, ainda antes era vendido. Né? O Scarpa agora me surpreendeu, o Scarpa indo pro Nottingham Forest. Né? Nottingham Forest. Que pronúncia, Vamp. Esses nomes ingleses aí complicam um pouquinho, mas a gente vai tentando. E aí valoriza muito os jogadores da base. Né? O cara fica sonhando. Aí você vai dizer assim, ó, tá lá, uma luta danada agora, passa. Falta 2 meses para a Copa do Mundo. Bruno estava me mostrando a relação de todas as seleções. Eu estava olhando em casa. Seleção da Alemanha, da Inglaterra, tudo. Porque falta 2 meses, eu digo, quero ver quem é os caras que tá faltando. Ficaram de fora. E fica muita gente de fora mesmo. Você pega a seleção da Inglaterra, ficou ainda mais 2 laterais bons. E a gente tá precisando de lateral aqui. Tem um monte de lateral direito na Inglaterra. Na Inglaterra, né? Que joga de zagueiro e lateral direito. Aqui no Brasil falta. Então fica com esse pensamento mesmo. O Danilo foi... Quando aumenta de 23 para 26, todo mundo aí tem uma galera que acha que Gabigol, Pedro, Danilo... Cabe eu. Cabe. Os caras vai... Cabe. Lá vai dizer que o Hulk não sonhava lá atrás. Porque o Atlético está mal. O Arana machucou, estava com o mesmo sonho. Né? Então tem isso, essa... Mas essa falta de identificação, você acha que é dos jogadores que estão jogando fora e não tem mais... Ou tem muito esse negócio da CBF querer ganhar dinheiro, um bando de jogo chato, como diz o Mauro, é insuportável em jogo de seleção, ninguém grita, quando grita é um bando de grito horroroso, porque ninguém nem sabe o que gritar no estádio de futebol. É falta da CBF parar de pensar só em dinheiro e tentar realmente devolver essa identificação da seleção brasileira. Eu acho que é pela falta de amistosos. Mas até pelo público. Não, chato o jogo de seleção. Agora é o quê? Como é esse negócio que tem agora, que as seleções lá da Europa... Nations League. Você viu quantos jogos interessantes vai ter de seleção grande? Sim. Você viu que a França vai enfrentar? Que a Espanha vai enfrentar? Até a gente aqui que é brasileiro vai parar pra ver. Agora você pega assim, amistoso do Brasil. Não tem mais as seleções. Se joga Brasil, Alemanha, amistoso, Brasil e Inglaterra, acho que o pessoal para pra assistir. E lógico, Copa do Mundo, para do mundo todo, né? 47 jogos com a camisa da seleção, também era um monte de baba que vem de amistoso.
vinha a Rússia aqui, Lituânia. Dos 47 jogos que eu joguei, o único amistoso aberto mesmo, acho que foi contra a Alemanha, ou contra a Holanda lá em Amsterdã. Mas era todo baba. Já lá atrás já estava assim. Só que vale dinheiro. Você tem um dinheiro na mão, você compra todos os jogos da seleção e bota onde você quer. Não tem essas empresas aí que vai acabar agora o contrato? Vai acabar o contrato agora. Sim. Tem uma empresa que detém os direitos. Você vê que ela mudou até... Não vai jogar contra a Argentina não, eu nem queria. É muito complicado. É difícil mesmo.